Joalém, pessoal, eu chamo a atenção de cada um para esse estudo. Logo de cara aqui, nós estamos vendo Melquisedeque recebendo dízimas de Abraão. E nós vamos dar continuação olhando que essas dízimas, tudo mostra aí que era em ouro. Nesse tempo não existia dízimas ainda, porque não tinha sido estipulado. As dízimas foram estipuladas lá no Monte Sinai, para os sacerdotes. Mas alguém fazendo essa montagem barata e criaram esse personagem do Melquisedeque, eles tinham que colocar exatamente algo parecido com os sacerdotes. Os sacerdotes só veio existir no Monte Sinai quando foram montados por Merúshua, a mandado de Ialro. Então, esse Melquisedeque é uma piada e de mau gosto, pode ter certeza. E nós vamos acompanhar aqui o decorrer das montagens que foi feita, certo? Essa piada é de mau gosto, pode ter certeza. E para mim ela chegou ao fim. Por tantos anos que venho estudando as escrituras e só vim perceber que isso era uma piada agora, porque eu me envolvi e fui pesquisar. Segundo o texto Pentateuco, Melquisedeque foi rei da cidade de Salém, que significa paz, a qual se acredita ter sido cidade posteriormente por Jerusalém. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias nem fim da vida. Se assemelha ao filho de Ialro e permanece para sempre, considerado como Melquisedeque era grande, ou seja, considerai, né? Qual foi a ordem de Melquisedeque na Bíblia? Vamos saber. Os ofícios do sacerdote de Melquisedeque são apóstolos 70, patriarca, sumo sacerdote, etc. Observem o que disse o texto, porque Melquisedeque é um tipo de Yahushua, né? Yahushua é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, assim como ele e Yahushua não possui princípio nem fim de dias e não pertence à linhagem nem ao sistema sacerdotal dado ao povo por Ialro no Sinai, em que após a morte de um sacerdote havia outro sacerdote para substituí-lo. Uma piada de mau gosto. Este é o enxerto mais besta que eu já vi na minha vida. E Yahushua não nos deixa ser enganado, não, menos ainda por algo tão fútil. Desmascarando o inimigo. Veja o texto. A pergunta é: qual era a tribo que Melquisedeque pertencia? As escrituras não relatam nada sobre antepassados nem descendentes de Melquisedeque. Ele servia como sacerdote antes do nascimento de Yahutizak. Então não era descendente da tribo de Levi, um dos netos de Yahutizak. Era sacerdote aprovado por Ialro, independente de linhagem. Agora é só procurar onde está a aprovação de Ialro aí para o sacerdote de Melquisedeque. Não foi encontrado nenhum apoio de Ialro para esse sacerdócio de Melquisedeque. Sabemos claramente de que isso é uma montagem muito mal feita e de que não tinha propósito nenhum para sacerdócio até no Monte Sinai. Por isso não tinha sacerdócio. Simplesmente quem fazia o trabalho era os profetas, tá? Eles sacrificavam, era eles que faziam todo o trabalho de sacrifício. Não tinha sacerdote até ali, tá? Porque se tivesse, estava documentado. O sacerdócio só veio acontecer depois das 12 tribos. Aí já foi na descendência de Al-Rukaf, os 12 filhos de Al-Rukaf. Eles sim foram considerados as 12 tribos. Então temos que ter muito cuidado com esse tipo de enxertação, que é para tirar exatamente o foco da tribo dos levitas, lá no Monte Sinai, onde foi feito o sacerdócio com um propósito. E esse propósito era exatamente tirar uma descendência para o Merushai, para Yahushua, o Merushai.
E é isso aqui que o diabo está tentando tirar e jogar exatamente uma descendência da tribo de Yahudá, que é a tribo dos reis. Por isso ele colocou esse rei Melquisedeque como se ele fosse exatamente a descendência de Yahushua. Aí ele diz que Yahushua também era semelhante a Melquisedeque, que não tinha descendência. Mas isso é errado, porque a descendência de Yahushua é os sacerdotes da tribo de Levi. Lá no livro dos Levitas, capítulo 21, mostra para nós a lei sobre os sacerdotes. Qualquer um pode estudar e ver a veracidade dos fatos ali. Yahushua foi sumo sacerdote, descendente dos sacerdotes da tribo dos levitas. Depois ele lutou com eles para que eles aceitassem e se convertessem na época dele, mas eles não aceitaram. Ele disse: eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Isso aqui é fato, é documento e não pode se contradizer em hipótese nenhuma, tá bom? E quem inventou essa de Melquisedeque vai pagar o preço. Até porque essa siglazinha bem aí no meio do mel, pode ter certeza, ela dá o entender de quem está por trás de tudo isso. Antes das 12 tribos, o rei que foi estabelecido para o povo de El-Shuru foi o rei Saul, tá? Não tinha rei. Ele foi o primeiro rei da história do povo de El-Shuru. Então, como pode-se falar de um rei chamado Melquisedeque, se nós não tínhamos rei naquele tempo? O rei Saul exatamente foi um dos que foi repreendido por oferecer sacrifício no lugar do profeta Samuel, tá bom? Isso é fato, tá bom? Não podemos aceitar aquilo que não tem veracidade. A Bíblia João Ferreira de Almeida, ela está cheia de enxertos, tá cheia de mentiras, mas essa daqui é uma que não vai colar. E nós vamos passar para todos por que o inimigo criou essa ideia. Exatamente para tirar o foco de Yahushua. Ele não quer que Yahushua seja o filho de Yahu que veio para salvar a humanidade. Tá? Esse é o maior esforço dele. E ele usou os sacerdotes depois, né, que quando eles rejeitaram Yahushua, lá no livro de Yahu-Hanan 1, verso 11, ele disse: eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Porque ele era descendente dos sacerdotes. Isso não estaria escrito lá se isso não fosse verdadeiro. Essa mensagem, ela pode achar, digamos, apoio lá no meio dos judeus, como hoje eles são. Mas no meio dos Yahudins, verdadeiros seguidores de Yahushua, ela não acha guarida, pode ter certeza disso. Então nós temos muito a mostrar sobre esse assunto aqui. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque simplesmente não passa de um farsante, de alguém que foi enxertado, foi colocado para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não podemos deixar isso dobrar a nossa mente e tirar a nossa capacidade de raciocínio. E Yahushua tem descendência sim. Agora, Melquisedeque é filho de um mentiroso. Até porque eles citam lá em Hebreus 7, versículo 3, né, que ele não tem pai, não tem mãe. Quando eles citam Gênesis capítulo 11, eles falam também, quando chega lá, ele diz que ele era um filho de Noa, chamado Sem. É brincadeira uma coisa dessa? Olha, gente, não se deixe enganar. De Yahushua não se zomba. Nós estamos aqui para ter a certeza da Emetiul, da verdade. Porque se nós conhecermos a Emetiul, ela nos libertará. Eu vou fazer outro vídeo para a gente mostrar exatamente o sacerdócio que gerou Yahushua, tá? E mostrar também que não há possibilidade da descendência dele ser da tribo dos reis, porque a tribo dos reis seria a tribo de Yahudá. E Melquisedeque nem tribo não tinha, tá? Nem tribo ele não tinha. Então não devemos aceitar tal coisa, certo?